A paz do Senhor aos irmãos, amém? Mais uma escola bíblica dominical. E mais uma vez nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Então, dando continuidade aí da semana passada, mas antes, eu queria falar para os irmãos, aí repetir na verdade, né, que os irmãos podem enviar aí as perguntas pelo WhatsApp, pelo grupo ou no privado, ou até mesmo utilizando a ferramenta lá do YouTube, né, que tem como postar lá perguntas acerca da escola bíblica, né? Então eu vou estar ali acompanhando até a hora que o culto começar. Quando o culto começar, aí é como se a gente estivesse na igreja, né? Acaba a escola bíblica, começa o culto, não tem mais escola bíblica. Então, mas depois, se os irmãos assistirem esse vídeo depois e quiserem enviar a pergunta, aí se os irmãos fizerem a pergunta pelo YouTube, vai ter que sinalizar para mim, vou mandar uma mensagem, enfim, eu vou ter que saber de alguma forma que existe uma pergunta. Mas nesse período os irmãos podem ficar à vontade aí e depois também para fazer perguntas, amém? Então vamos lá. Na semana passada a gente viu no capítulo, começou a estudar o capítulo 3 do livro de Colossenses, a gente percebeu que o apóstolo Paulo ele começa agora a pontuar os erros que estavam acontecendo na igreja de Corinto, né? Então lá no versículo 5 a gente viu, ele pontuou alguns erros, né? Como a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a avareza e a vil concupiscência, né? Então, esses foram alguns erros que ele começou a pontuar. Evidentemente, irmãos, que toda vez que o apóstolo Paulo ou qualquer outro escritor da Bíblia ele começa a pontuar algumas coisas, ele está falando para a congregação. Então, a congregação, de uma maneira geral, estava vivendo daquela forma que não era a forma como Deus gostaria que eles vivessem. Pode acontecer poderia ter acontecido de um ou outro, não está aí vivendo nessa situação. Então, a palavra ela chega para a gente para atingir dois objetivos. A primeira é para que haja um constrangimento e uma correção. Então, se eu estou errado, eu vou me consertar porque eu estou sendo admoestado para isso. A segunda é de prevenção. Então, e aí que está a beleza da palavra de Deus, né? Porque ele deixou tudo escrito para que a gente pudesse olhar, ler e não cometer os erros que os nossos irmãos do passado cometeram. Então o apóstolo Paulo ele começa a falar para a igreja. Então vou dar um exemplo para vocês, né? Daqui a pouco a gente vai estar aí assistindo juntos a ministração do pastor Maci. Mas antes dele chegar e ministrar, ou qualquer outro, existe um preparo, uma busca, uma oração para que a gente tenha certeza de que a palavra que a gente está trazendo é uma palavra vinda da parte de Deus. Então ele está trazendo essa palavra que vem da parte de Deus, ela vem para a congregação, ela vem para que todos sejam atingidos. Então não existe essa coisa de que essa palavra não é para mim, isso não é para mim, é para todo mundo. Ou para você se prevenir, não cometer o erro, ou se você estiver cometendo o erro, para você corrigir a sua trajetória e se encaixar aí debaixo da cobertura do Senhor. Beleza? Então lá no versículo 8, né, que foi onde a gente parou, o apóstolo Paulo ele começa agora a pontuar mais alguns erros que estavam acontecendo lá na igreja de Colosso. Então ele começa a falar, olha, mas despojar de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem e os seus feitos, e vos vestistes do novo, que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, a gente percebe aí, o apóstolo Paulo já agora ele aponta mais alguns erros, né? E aí são erros que eu vou classificar aqui como erros culturais, né? Erro da cultura do povo. Então, aquele povo, aquela cidade tinha uma cultura que foi que é difícil você não conseguir associar, né, a nossa estada aqui nessa terra com a cultura que é desenvolvida na sociedade, enfim, em tudo. Então o que acontece, a chave aqui da porta caiu. Então o que acontece é que o povo, ele de uma maneira geral, ele é influenciado pelo meio. Então nós sofremos influência do meio, mas o que não pode,
acontecer é a gente ser influenciado de tal forma que a gente se misture com esse povo, com essa cultura que é contra a palavra de Deus. Então a gente vai ver, por exemplo, os estratos da sociedade, as camadas ou os grupamentos, eles são identificados muito pela fala. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, seja ela quem for, uma pessoa do mundo, ela diz que ou ela está em dificuldade, ou ela está passando aperto, né? Ou ela está, enfim, ela está passando por um momento difícil. Para nós, um crente, quando ele fala isso, quando ele quer expressar isso, ele fala assim, estou no deserto, ou estou na prova. Então, quando você ouve uma expressão como essa, você identifica que aquela pessoa ela é uma pessoa evangélica, porque só existe um tipo de pessoa que fala dessa forma, somos nós. Outra quando tá passando por um momento bom, né? Pô, tá trabalhando, tá ganhando bem, tá com saúde, tem carro, casa, tudo bonito, tudo legal. O cara fala que tá prosperando, que tá se dando bem. O crente ele vai falar que tá na bênção. Então nós temos um linguajar que é do nosso grupamento, que nos identifica. E é com isso que a gente tem que guardar. Não pegar, né, as maledicências, não juntar, né, na roda dos escarnecedores a tal ponto de absorver aquilo que eles falam e começar a expressar isso. Por isso que a Bíblia nos previne que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores, para não nos transformarmos num deles. Né? Então tem outras coisas que ele fala, que a maledicência das palavras torpes tem muito a ver com isso, mas olha só, ele está falando também da ira, né? Eu tenho que, a expressão que o autor coloca é despojar, né? Largar. Larga o que? A ira, a cólera, a malícia. A gente falou da malícia na semana passada, né? Pessoas que são maldosas, né? Que têm a mente maldosa. Então aí ele começa, olha só, e não mintais, não faltar a verdade uns aos outros. Porque agora eu já não sou mais o Rafael, né, diante de eu aceitar Jesus. Eu sou uma nova criatura agora. E a nova criatura ela tem que se despir das coisas velhas. E uma das práticas velhas é a mentira. Não mintais uns aos outros, porque quem é o pai da mentira, irmão? A gente falou isso semana passada também. O pai da mentira é o diabo. Então a nossa vivência não pode ser uma vivência de falar mentira, principalmente para os nossos irmãos. Né? Tem gente que esconde, né? A gente parte do princípio, para começar essa conversa, a gente parte do princípio que todo mundo é digno de confiança. A gente sabe que o nível de maturidade dentro do evangelho ele não é constante em toda a igreja. Então tem pessoas que têm mais maturidade, outras menos maturidade. Tem pessoas que entrou na igreja hoje e daqui a 2, 3 anos já está madura. E tem pessoas que têm 50 anos que estão no nosso meio e não amadureceram ainda, não alcançaram o crescimento. A gente sabe disso. Né? Mas ainda assim, a Bíblia nos orienta a não mentir uns aos outros. Né? Eu não devo falar mentira para os irmãos. Eu não devo mentir deliberadamente para os irmãos. Isso é muito danoso para o corpo. E a gente sabe que o ajuntamento ele é prejudicado quando um cai. Vou dar um exemplo prático disso. Né? Israel, quando ele estava atravessando o deserto, ele enfrentou várias batalhas. Agora eu não vou lembrar, acho que é Acabe o nome do velho guarda. Não lembro. Mas numa dessas batalhas, Deus ele foi muito específico com Josué. Ele falou, vocês vão lá, vocês vão ganhar, vocês vão matar todos, não quero que sobre ninguém, e vocês não vão ficar com os despojos. Um daqueles que estavam em Israel trouxe alguns despojos e escondeu ouro, alguma coisa assim de valor, e ficou escondido com ele. A próxima batalha que Israel enfrentou, eles perderam contra uma nação que era muito mais fraca até do que a anterior. Em tese seria uma batalha até mais fácil. Mas por que eles perderam? Eles perderam porque existia uma pessoa no arraial que estava em pecado.
E esse pecado contaminou todos os outros de uma maneira indireta, a ponto de fazer Israel perder. Então a minha atitude, a sua atitude pode comprometer o nosso grupamento, pode comprometer a nossa igreja. A gente tem que sempre pensar no coletivo. Antes de eu tomar uma atitude, eu sempre tenho que pensar nos outros também. Tá? Eu não posso servir de pedra de tropeço para os irmãos. E todo mundo é o desejo nosso que todo mundo tenha esse tipo de consciência. Beleza? Vamos lá. Então, olha só. Aí ele começa a falar assim, ó. Onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestíveis pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Então ele fala, olha só, tá, vocês vão despojar de tudo isso e no lugar vocês vão colocar todas essas coisas aqui que agradam ao Senhor. Então vocês vão colocar aí longanimidade, tudo que é feito, tudo que é obra dos eleitos de Deus, né? Mas antes ele fala assim, ó, porque não há grego nem judeu. Ele começa a falar que, olha só, não existe ninguém. A gente está num momento que está até se discutindo muito essa questão de igualdade. Eu não vou expressar aqui o que eu penso, porque eu tenho meu pensamento sobre esse assunto, que é um pensamento que pode até chocar algumas pessoas, então eu prefiro guardar para mim. Mas o que está falando é que todos nós somos iguais diante de Deus. Então todo mundo é servo, todo mundo é salvo. Nós, todo mundo que eu digo, nós, né? Que aceitamos Jesus, que passamos pelo batismo, que buscamos viver uma vida dedicada ao Senhor e dedicada à sua obra. Nós somos todos iguais dentro da casa de Deus. Não existe diferença entre nós. Né? A gente cansa de falar isso. Não é porque Deus escolhe uns para ser diácono, pastores, professores, né, missionários, presbíteros, né, porque ele precisa ter algumas pessoas para poder tomar a frente da obra, no sentido de dar uma direção para ela à luz daquilo que ele quer. Mas isso não faz com que nenhum de nós seja melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. A responsabilidade que está sobre nossos ombros ela é muito maior. Então, na verdade, nós estamos aqui, eu vou repetir de novo que essa frase que eu gosto de repetir ela na minha mente sempre. Nós estamos aqui, Deus escolhe essas pessoas para servir aos irmãos. Então Deus nos escolheu para servir aos irmãos. Então, na verdade, nós estamos aqui a serviço de Deus, mas em prol de vocês. Tá? Então, mas todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Não existe diferença entre nós. Não existe privilegiado entre nós. Não é porque alguém é pastor que ele é um privilegiado. Chegar no céu ele vai, né, ficar à destra do Pai, enquanto todos os outros. Não tem isso. Tá? Não tem essa coisa. Nós somos iguais. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Beleza? E agora vem a parte que eu estava ansioso para chegar. Eu acho que eu vou ter que deixar até um pouco dela para a semana que vem. Que é onde ele diz assim, ó. Suportai-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Eu vou parar aí. Então, olha só. O que ele está falando aqui? Olha só. Suportar uns aos outros. E aí vem a grande dúvida da maioria. Porque muitas pessoas, quando lê esse versículo, falam assim, poxa, eu vou ter que suportar esse cara porque ele é meu irmão em Cristo. Não gosto dele, mas eu vou ter que suportar ele. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não, irmão. Se você pensa assim, engana-se. Não é isso. Esse suportar aqui é de dar suporte, de dar apoio. Numa guerra, o soldado nunca fica ninguém para trás. Um soldado ferido precisa de apoio do que está são para que ele possa continuar a jornada. É disso que ele está falando. Então você, nós devemos nos ajudar e nos apoiar, dar suporte uns aos outros, perdoando uns aos outros, né? Porque todo mundo, irmão, comete falha. Eu posso estar naquele dia assim, deve aquele dia que a melhor coisa que tinha para fazer era ficar deitado dormindo.
o dia inteiro, porque tudo vai dar errado. Tem dia sim para todo mundo, né? Aquele dia cruel. E aí você pode me pegar nesse dia e eu passar, né? Já aconteceu várias vezes de eu passar por uma pessoa e não falar com ela porque eu simplesmente não vi. Eu estou tão pensando nas outras coisas que eu não vi essa pessoa. E aí, pô, ficou chateado com o Rafael porque o Rafael não deu a paz do Senhor na hora que passou. E ficou chateado comigo. E aí, poxa, em vez de ela procurar o Rafael e falar, olha, eu fiquei chateado contigo, irmão, porque você passou e não deu a paz do Senhor, não. Ela vai falar com um vizinho, vai falar pro outro, que vai falar pro outro, e aí o telefone sem fio, né? Daquilo que, passou e não falou, passou e virou a cara. Aí o outro, quando passar a mensagem pro outro, passou, virou a cara e atravessou a rua. Daqui a pouco o outro, passou, virou a cara, atravessou a rua e não quer mais papo. Quando chegar em mim, vai dizer, passou, não viu, virou a cara, atravessou a rua e ainda cuspiu no chão na hora que viu o irmão. Então, olha a confusão que pode gerar por causa de uma coisa que são tão simples, que é, olha só, meu irmão, não gostei da sua atitude. Tem como a gente sentar para conversar? Tem. Desculpa, meu irmão, me perdoa se eu fui grosseiro ou se eu não vi o irmão. A conduta é essa. O evangelho é tão simples, irmão. Não é difícil, não. Tá? A gente que bota dificuldade em tudo. Então, dar apoio, dar suporte e perdoar uns aos outros é próprio da nossa comunidade. Tem que ser cultivado, tem que ser feito, tem que ser, né, passado para as gerações que vão avançando. Né? Isso tem que ser próprio do nosso agrupamento. Nós não podemos perder essa capacidade de dar suporte uns aos outros, assim como nós estamos fazendo hoje. Né? A campanha do Kill é um bom exemplo disso. Eu sempre, todo final de mês, eu coloco lá no grupo o relatório, mas esse mês eu coloquei mais. Não sei se os irmãos perceberam, eu não sei se todo mundo viu, mas eu coloquei um texto que estava falando um pouco mais da minha satisfação de ver a forma como nós estamos conduzindo isso. Porque eu não me lembro desse tempo que a gente está, de 3 anos, né, tempo que eu voltei a congregar aqui com os irmãos. De 3 anos para cá, eu não me recordo de ter visto tantas cestas básicas serem oferecidas aos nossos irmãos que estão passando por dificuldade nesse período. E a gente está num momento de dificuldade, todo mundo está passando por dificuldade, o alimento está caro para chuchu no mercado, mas a gente, no momento de dificuldade, é que a gente está aumentando cada mês que passa, as doações e o auxílio aos irmãos. É disso que eu estou falando também. É dar suporte aos irmãos no momento da dificuldade. Tá? Tem muito mais coisas que estão relacionadas a isso também. Não é só isso. Né? Não é só relacionado a alimento, dinheiro, mas dar suporte em ouvir o irmão, dar suporte de repente fazer uma visita ao irmão. Não nesse momento agora de pandemia, mas no momento anterior, né, que a gente estava tudo tranquilo, de ir lá visitar, ouvir o que o irmão tem a dizer, ou de abrir um canal de comunicação para o irmão, porque de repente o irmão está sem jeito de procurar o pastor Moacir, ou de me procurar, ou de procurar a liderança dele para falar, mas ele confia em alguém, então esse alguém vai lá, empresta o seu ouvido para que ele possa expor aquilo que ele pensa, aquilo que está afligindo, dar suporte. A Bíblia ela espera que a gente dê suporte uns aos outros. E é próprio da nossa cultura cristã ter esse tipo de atitude. Amém, querido? Então, hoje eu vou ficar por aqui, a gente parou no versículo 13, e eu vou voltar nele na semana que vem, 14 na verdade, porque a gente tem mais coisas aí, ele vai começar também a esmiuçar, dentro do capítulo 3, os deveres dentro da unidade familiar. Né? Então, a igreja é formada por famílias. Então, é importante, para uma igreja estar saudável, as famílias têm que estar saudáveis também. Então é muito importante isso. Beleza? Fica com Deus, meu irmão. Tenha um bom final de domingo e que Deus abençoe a todos e dê uma semana de vitória a todos nós. Até mais tarde no culto, em nome de Jesus. Amém?